Vamos falar agora sobre o projeto de anistia. O deputado Paulinho da Força, relator do projeto de lei da lei da anistia, confirmou à CNN que vai adiar a votação do texto que estava prevista para a próxima terça-feira. Uma reunião de Paulinho da Força com Hugo Mota e Davi Alcolumbre foi cancelada. Nos bastidores, o cancelamento foi atribuído ao mal-estar causado por falas de Paulinho que atrelaram a votação da anistia, a aprovação do projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais. A fala do deputado foi interpretada como uma tentativa de condicionar uma pauta econômica popular a um tema político sensível. A proposta de dosimetria, que tem sido apresentada como uma anistia restrita, ainda enfrenta resistência e precisa de apoio consolidado para avançar no Congresso Nacional. E a derrota da PEC da blindagem no Senado Federal acendeu um alerta em parlamentares que negociam um projeto de anistia ou dosimetria aos condenados nos atos do dia 8 de janeiro e envolvidos nas ações sobre uma tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal. O receio é que o projeto tenha o mesmo destino da PEC da blindagem e seja arquivado em algum momento da tramitação. Para debater o assunto, nós recebemos aqui no Arena os deputados federais Cabo Gilberto, do PL da Paraíba, e o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Aos dois, eu agradeço mais uma vez pela presença aqui no Arena e também na CNN. Vou começar com o deputado Cabo Gilberto, do PL. Deputado, o PL da anistia pode ter o mesmo fim da PEC da blindagem? Boa noite, obrigado pela presença. Obrigado. Primeiro, deixar claro à população, à sua audiência, Leandro, Juliana, que se trata da PEC e das prerrogativas, já que o Congresso Nacional vem sendo fechado reiteradas vezes por decisões ilegais da Suprema Corte. A Suprema Corte não cumpre o seu papel constitucional estabelecido no artigo 102. Portanto, o Congresso Nacional vem sendo esvaziado e as suas decisões não estão sendo respeitadas, até porque o Congresso Nacional é quem representa o povo, a totalidade da população brasileira, os mais de 200 milhões. Então, por conta disso, eu votei e votaria novamente a PEC das prerrogativas para restabelecer o equilíbrio entre os poderes que hoje não tem. Estamos numa ditadura judicial através de um ativismo jamais visto na história do Brasil. Segundo, a anistia não cabe ao Congresso Nacional, por isso que um político precisa ser coerente e pautar, Leandro, no que diz respeito à Constituição. Independentemente se você aprova ou não os artigos, lute para mudar. Porém, você tem que respeitar. Não cabe dosimetria da pena para o Legislativo. Aí sim estaríamos entrando nas atribuições do Judiciário. O que cabe ao Congresso Nacional, estabelecido no artigo 48, inciso 8º, é a anistia. Anistia. Que essas pessoas que lutam tanto hoje contra foram anistiadas em 1979 por crimes hediondos, por crimes que a própria Constituição hoje ela proíbe. Porém, a nova Constituição é clara e objetiva. Os crimes que não podem ter anistia estão estabelecidos no artigo 5º da nossa Carta Magna. Infelizmente, Leandro, tão desrespeitada hoje com o superpoder da República, que é o Supremo Tribunal Federal. Deputado Chico Alencar, o PL da anistia pode ter o mesmo fim da PEC da blindagem, o PEC da prerrogativa, como disse o Cabo Gilberto? Boa noite, obrigado pela presença aqui na CNN. Eu que agradeço, Leandro, a todos que nos acompanham, Cabo Gilberto, com quem debato e trago embates toda semana na Câmara, sempre com respeito, com elevação, briga de propostas e ideias, não de pessoas. Eu entendo que esse PL da anistia, ele começa mal. Como começou mal aquele PL que o deputado chama de prerrogativas, mas, na verdade, era uma espécie de convite a gente de má qualidade moral, a gente que comete desvios, a entrar para a chamada política, se filiar partido, porque a blindagem para parlamentares, se aquilo passasse, ficaria quase que total. É bom lembrar que a Constituição foi elaborada em 1988, a mais democrática que o país já teve, a partir de um momento de ascenso do movimento democrático e depois de 20 anos de ditadura. Então, o contexto era totalmente outro. E a anistia de 79 foi para aqueles que enfrentaram o regime
da censura, da tortura, do banimento, do exílio, da morte, um quadro de horror, página infeliz da nossa história. O contexto é totalmente outro, e esse PL da anistia, que é originalmente do deputado Crivella, ele, na verdade, está tratando das atividades de continuismo do governo Bolsonaro, desde as suas tratativas iniciais até a eleição que Lula venceu em outubro de 2022. Então, ela é uma anistia ampla, geral e restrita e totalmente equivocada, atentar contra o Estado Democrático de Direito, como diz uma lei que Bolsonaro sancionou quando presidente, é um crime e que tem que ser punido. Então, eles queriam, o Paulinho da Força assumiu, vai fazer uma plástica, uma maquiagem, que ninguém sabe qual vai ser, para transformar em dosimetria. Começa muito mal e pode acabar mal também. Senhores, eu vou chamar os nossos analistas que participam também do debate, começando com a analista Juliana Lopes. Desculpa, Juliana Lopes. Deputados, obrigada, viu, por participarem aqui dessa conversa. Queria perguntar o seguinte, começando pelo deputado Chico Alencar. Tem lideranças, né, de peso ali do Centrão que estão a favor, de alguma forma, apoiando essa ideia de dosimetria, que, inclusive, se aprovada, poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro com uma redução da prisão no regime fechado. Eu pergunto o seguinte, Bolsonaro deve ser beneficiado pela dosimetria se ela for aprovada? Deputado Chico. Eu entendo que não. É claro que no Brasil você tem vários elementos de redução de pena, de mudança do status do detento cumprindo pena, a questão de saúde sempre é levada em conta. A gente vê que na história do Brasil, você vê, o presidente Fernando Collor está condenado, transitado em julgado e está no seu luxuoso apartamento em frente ao mar bonito lá das Alagoas, de Maceió, em prisão domiciliar. Então, acho que a gente mitigar a pena em relação ao processo que nem foi concluído ainda. Vamos lembrar, o acordo ainda não foi publicado, as defesas dos réus, eu estou falando do núcleo crucial, entre os quais o ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda não apresentaram embargos, ou seja, é uma sofreguidão, na verdade, com uma motivação política de colocar o Bolsonaro na cena política de novo, mas ele tem que ser punido. As penas que o Supremo designou têm que ser mantidas, preservadas. Claro, se façam recursos. E agora eu quero saber a mágica do Paulinho da Força. O PL, sobre o qual ele está trabalhando, cuja urgência foi aprovada contra o nosso voto, é de anistia. Dosimetria de penas tem a ver com o Código Penal. Ele vai fazer o quê? Transformar um PL de anistia em alterações do Código Penal? Eu não sei. Está tudo muito errado e, olha, a sociedade está repudiando esses processos, inclusive o tomar lá da cá que Paulinho anunciou. Se não votar essa minha dosimetria, entre aspas, nós não vamos votar o isenção de imposto de renda, projetos de alto interesse social. Isso, felizmente, o presidente Hugo Mota, inclusive hoje na sessão, eu indaguei sobre isso e ele disse que não, dia 1º é a isenção do imposto de renda. Deputado Cabo Gilberto, Bolsonaro deve ser beneficiado pela dosimetria? Primeiro, Juliana, boa noite à senhora, boa noite a Chico, o parlamentar que eu tenho muito respeito, um parlamentar que debate de forma respeitosa lá no Congresso Nacional. Primeiro, deixar claro à população brasileira e à sua audiência, Juliana, da CNN, que esse julgamento é uma farsa. O presidente não tem prerrogativa de foro, o ministro Alexandre de Moraes é a vítima do processo, ele é o juiz, ele é o promotor. Imagine se o presidente Bolsonaro fosse de esquerda, como a esquerda estava falando hoje. Um processo totalmente viciado, nulo de pleno direito. Está aí as provas na Vaza Toga 2, onde mostrou claramente a perseguição de forma clandestina do gabinete do ministro Moraes, que é sancionado internacionalmente por violar direitos humanos. Olha a gravidade, por isso que eu afirmo de forma veemente, estamos em uma ditadura da toga. Não é a ditadura clássica, como o deputado Chico falou anteriormente, mas é uma ditadura da toga, onde quem manda no Brasil é apenas o ministro da Suprema Corte, onde um processo que não tem
o líder, que não tem a prerrogativa de foro, que é na primeira turma, onde, se no mínimo era para ser no colegiado da Suprema Corte, um dos ministros que estão julgando o presidente Bolsonaro, que julgaram com essa pena esdrúxula de 27 anos, maior a pena do que crimes horrendos que tem no nosso país, totalmente injusto esse crime. Então, o presidente Bolsonaro precisa ser anistiado, porque ele não cometeu crime nenhum. Isso é uma farsa do Poder Judiciário brasileiro. Infelizmente, estamos gastando muito tempo com isso, Juliana. E o povo brasileiro, nessa cortina de fumaça, criado pela judicialização de coalizão do governo Lula, o governo mais corrupto da história do Brasil, para tirar os focos dos problemas reais que o Brasil enfrenta hoje, Juliana. Infelizmente, é uma dura realidade. E não era para estarmos debatendo isso, e sim debatemos problemas do Brasil. Vou chamar o Pedro Venceslau para cá. Boa tarde, deputados. Existe uma sugestão boa noite, perdão, que circula entre congressistas, que é a possibilidade, que não há resistência aparentemente do Supremo Tribunal Federal, que é a possibilidade de juntar os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito com um golpe de Estado, porque hoje você tem uma pena somada a outra, o que levaria a uma redução das penas e não seria inconstitucional. O presidente Barroso do STF chegou a dizer isso no programa Roda Viva. Como é que os senhores avaliam essa possibilidade, já que há resistência para qualquer outro tipo de projeto, tanto da esquerda quanto na direita com o PL, começando pelo deputado Cabo? Excelente a sua pergunta, deixa claro que não cabe ao Legislativo fazer dosimetria da pena, isso é óbvio. Porém, cabe sim ao Congresso Nacional mudar a pena para determinados crimes. Só que se a gente fizer isso, a gente vai estar beneficiando verdadeiros criminosos. Então, por isso que eu já me posicionei contra esse tipo de argumento, respeitando, obviamente, o ministro Barroso, aquele que disse nós derrotamos o bolsonarismo, ou aquele que disse perdeu o Mané. Veja só a situação que está a nossa Suprema Corte, que está totalmente aparelhada, infelizmente, para o lado do governo Lula. Cada um pode ter o seu posicionamento político. Isso faz parte da democracia e do Estado de Direito. Agora, eu não posso utilizar o cargo público que exerço em benefício próprio ou a favor da minha ideologia. O Supremo Tribunal Federal cabe respeitar a Constituição, elencada a sua missão constitucional no artigo 102. Então, da nossa parte, da oposição, eu falo aqui, com a permissão da oposição, de toda a oposição, nós não iremos votar nenhum tipo de dosimetria, porque não cabe ao Legislativo. O que cabe ao Legislativo, de forma expressa, no artigo 48, inciso 8º, que o STF reitera em descumprir, que o STF reitera em não obedecer à Constituição Federal, onde o Parlamento, quando aprovou em 88, Chico, eu não sei se o senhor estava lá, foi claro, fizeram a maior festa, a Constituição Cidadã, infelizmente hoje, está sendo lapidada pela Suprema Corte, que tem um papel fundamental de ser o guardião da Carta Magna. Então, eu deixo clara a posição da oposição, eu falo aqui como vice-líder, porque eu tenho autorização de todas as lideranças, não iremos aprovar nenhum tipo de dosimetria ou redução de crimes, pena de qualquer tipo de crime. O que devemos aprovar é a anistia. E não cabe também o relator, ele fala por ele, falar o que pode ou o que não pode, e o pior, falando que só vai colocar em votação um texto que a Suprema Corte aprovar. Veja só que gravidade estamos no Estado Democrático de Direito. Eu tenho certeza absoluta que o deputado Chico não concorda com esse tipo de coisa. Deputado Chico Alencar, como é que o senhor avalia essa possibilidade de unificar os dois crimes de modo que levaria a uma redução sem que seja inconstitucional? Bom, Leandro, em primeiro lugar, acho que como colocada essa fusão de penas gravíssimas, atentado contra o Estado Democrático de Direito, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe contra a democracia, ela merece ser discutida não no calor da hora, não para tentar reduzir penas dos que estão sendo condenados, ainda há outros sendo julgados no correr do próprio processo. Tem que decantar, resolver, complementar, publicar acórdãos. Agora, é uma discussão que devemos fazer, ouvindo juristas, só que ela está fora de hora e de lugar e é um casuísmo. E quero agora concordar com o cabo Gilberto. Nós também, talvez por outras razões, não queremos votar de afogadilho um projeto que venha ou a anistiar quem ainda está sendo julgado pelo gravíssimo crime de
tentativa de golpe de Estado, com provas materiais, documentais e testemunhais muito robustas, ou mesmo inventar dosimetrias para diminuir penas. Isso tudo está fora de lugar e fora do interesse da população. A população, aliás, o parlamento está perdendo credibilidade de maneira avassaladora nos últimos dias. Então, isso ficou patente, há pesquisas que mostram isso. E a Casa do Povo não pode operar contra o povo, tem que ter sensibilidade, diminuir o abismo que há entre o querer da sociedade e os partidos e a própria política e o Congresso Nacional, que está divorciado do sentimento da população. Isso acaba corroendo a República, tanto quanto a corrupção, venha de onde ela vier. Portanto, essa discussão é válida, mas num outro momento e num outro ambiente. Ok. Leandro? Quero agradecer a presença dos dois parlamentares, do deputado Chico Alencar e também do cabo Gilberto. Muito obrigado pelos argumentos, também pelo debate de alto nível. Agradeço aos dois, um grande abraço em cada um e até a próxima. Leandro, só me dá só 30 segundos? Eu vou ter que conceder 30 segundos para também o deputado Chico Alencar. Por favor. Sem nenhum problema. Chico, pelo amor de Deus, Chico, não existe nenhuma prova, Chico. O que existe é uma delação de uma pessoa que foi torturada. Inclusive, Felipe Martins também foi torturado para dizer 11 versões e o ministro se apegou que era para se colocar como suspeito desse procedimento. Então, não existe nenhuma prova. O que existe é uma narrativa criada. Golpe é o que o governo Lula está fazendo contra o Congresso Nacional. Quem está fora da conectividade do povo é o Congresso Nacional. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Chico. E muito obrigado à audiência da CNN por esse espaço. A gente que agradece. Deputado Chico Alencar, mesmo tempo. Lula perdeu várias eleições presidenciais, 4, se não me engano, até perdi a conta, votei sempre nele, com muita convicção, e jamais ficou reclamando do resultado, tentando dar golpe, questionar as urnas. Então, nós, na esquerda, temos uma tradição democrática. Nem todo mundo da esquerda no mundo tem uma concepção democrática e republicana, como o Lula demonstrou, inclusive agora, no belíssimo histórico discurso na ONU. E mais, o processo contra o golpismo, com vários envolvidos, desde as sardinhas do 8 de janeiro, que foi horrível, e até os tubarões, todos eles estão sendo julgados com base na lei e provas não só da delação do tenente-coronel Mauro Cid, há testemunhos dos próprios golpistas em relação a isso. Senhores, um abraço. Boa noite a todos, muito obrigado. Um abraço em cada um. Obrigado, deputados. Até a próxima. Obrigado, Leandro. Obrigado, Juliana.